O Congresso Nacional derrubou hoje o veto do presidente Lula, que trata da desoneração da folha de pagamento até 2027 para 17 setores da economia. Ao todo, 60 parlamentares votaram para rejeitar o veto e 13 para manter. Já o placar entre os deputados foi de 378 pela derrubada e 78 pela manutenção. Essa medida foi tomada em sessão conjunta entre Senado e Câmara dos Deputados. E imediatamente a Brasília, José Maria Trindade acompanhou inclusive essa votação, vai trazer os detalhes e os bastidores para a gente. Zé Maria, bola cantada, né? Falávamos sobre isso há semanas aqui no programa Os Pingos nos Is, você já tinha adiantado. Dito e feito, qual é a resposta do Congresso Nacional para o governo? Pois eu conversei com o senador Efraim Filho, o autor desse projeto, e ele disse, que lavada, hein? E foi mesmo uma diferença muito brutal, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite a você, que sempre está aqui nos acompanhando nos Pingos nos Is, e isto é muito importante. Olha, é sim uma bola cantada, o que ninguém entende é por que a equipe econômica levou o presidente Lula a vetar integralmente um projeto assim. Um projeto que tinha ali a vontade política do Congresso Nacional, inclusive da base do governo. A oposição não tem 378 votos, a oposição não tem isso na Câmara, e muito menos 60 votos dos 81 do Senado, ou seja, isto é também base do governo, isto é base do governo. Aí fiquei imaginando, por que o veto? Por que do veto? E ninguém me respondeu, ninguém sabe exatamente. Imaginavam, diante do veto, que ele negociaria, que teria outra proposta, que poderia trocar. Não houve nada. Foi o veto seco num projeto importantíssimo. Eu conversei com várias pessoas, com a Vivian Suragi, que ela é presidente de uma entidade que representa os setores de telecomunicações e também da área de call centers. E ela dizendo que a desoneração deu certo. O setor de mão de obra intensiva acabou contratando muito mais pessoas. E o veto provocou insegurança jurídica ali no final nós estamos há dias, não é meses, não, estamos há dias do final do ano. Era preciso programar. Só isso aí, essa insegurança, evitou contratação de novos, porque ninguém vai contratar se vai aumentar a despesa. O nome disso é despesa, né? Então, o veto já atrapalhou. E houve toda uma articulação. Desembarcaram no Congresso Nacional representantes de setores importantes da economia de mão de obra intensiva e os deputados se articularam. A gente vem falando aqui sobre isso. E já estava escrito. Tanto é que o governo nem reagiu. Jogou a toalha e deixou a coisa andar. Foi isso que aconteceu. Uma lavada. Derrubada do veto do presidente da República a proposta de desoneração da folha de pagamento, que será prorrogada até o ano de 2027. Também com a gente, Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. O governo, inclusive, chegou a dizer que iria apresentar uma proposta alternativa à medida da desoneração. Só que até agora essa proposta não chegou. Então, até essa apresentação, fica mantida a desoneração, Mota. Pois é, a gente só não sabe até quando, né, Daniel? O governo não reagiu até agora. A derrubada do veto foi há pouco tempo, tem horas isso. Eu acho prematuro cantar a vitória com tanta certeza. Boa noite para você, boa noite para a nossa bancada, boa noite para a nossa querida audiência. Foi uma vitória, né? Uma pequena vitória do cidadão brasileiro em meio a uma tempestade de derrotas. A gente nem sabe se vai ser uma vitória duradoura. Agora, a desoneração da folha, ela significa a redução dos tributos cobrados em cima dos salários que são pagos aos empregados pelas empresas. Quanto menos imposto, maior a atividade econômica, mais empregos são criados e mais aumenta a renda das pessoas. Tudo isso contribui, paradoxalmente, para aumentar a arrecadação. Ou seja, o governo tira impostos e, no final das contas, a arrecadação do governo aumenta, porque a atividade econômica aumenta. Mas tem muita gente com a dificuldade enorme de entender isso. O Congresso derruba o veto do presidente da República, a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você.
Qual é o tamanho dessa vitória para o Congresso Nacional e o que representa a derrubada desse veto? Vitória importante. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Zé Maria, boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Olha, o que representa, primeiro, o veto do presidente da República neste tema, que é um tema arrecadatório? Demonstra que o governo está disposto a arrecadar, custe o que custar. Eles estão com a cabeça focada na arrecadação. Eles querem que os contribuintes, seja pessoa física ou pessoa jurídica, paguem cada vez mais para financiar as besteiras que estão fazendo. Essa falta de interesse de reduzir o custo da máquina pública, de cortar na própria carne para poder viabilizar a retomada do crescimento no país. Então, na minha leitura, foi isso que pretendeu o presidente quando decidiu vetar essa matéria, que foi amplamente aprovada pelo Congresso. Agora, a derrubada do veto mostra que o Congresso está ali disposto a pôr a cara para bancar essa decisão que foi tomada e não havia razão nenhuma para ser diferente. A gente precisa lembrar, como disse o Mota, quando você onera demais a contratação de funcionários, as empresas contratam menos. Quantas e quantas pessoas, pequenos e microempresários, eu converso, que não aumentam os seus negócios simplesmente porque não querem ter o custo de contratar ajuda. Além de ser caro contratar mão de obra no Brasil, é muito arriscado. A gente sabe que muitas empresas sofrem em razão da justiça trabalhista, que muitas vezes toma decisões que não necessariamente estão ali amplamente apoiadas em fatos concretos, que leve ali um tom razoável às decisões que são tomadas. Então, para evitar esse risco, os empresários preferem ficar pequenos a crescer. E isso é horrível, isso é péssimo, é letal para o país. Não se pode permitir que a dinâmica econômica se esbarre nesse tipo de questão. Só que isso não basta você fazer para alguns setores. Isso deveria ser uma plataforma para toda a economia brasileira. Não chegamos lá ainda, mas pelo menos o Congresso hoje fez o seu dever de casa. Fez o seu dever de casa, já há muitas repercussões por parte de integrantes do governo. O ministro Fernando Haddad, que é o chefe da pasta da Fazenda, disse o seguinte há pouco para os jornalistas em Brasília, eu vou abrir aspas para ele. Obviamente que o governo vai tomar providências sem deixar de apresentar uma alternativa para a desoneração. E disse, inclusive, o seguinte, eu vou abrir aspas para o Fernando Haddad, infelizmente eu venho dizendo isso há 7 ou 8 meses, alertando o Congresso Nacional que é inconstitucional a desoneração. Nós vamos buscar o auxílio do Judiciário, ou seja, confirmando que vai acionar o Supremo Tribunal Federal, mas disse que também vai apresentar uma alternativa ao Congresso Nacional, uma proposta alternativa à desoneração. José Maria Trindade, o Mota fez um alerta há pouco no seu comentário sobre essa possibilidade. Até quando essa medida tomada pelo Congresso Nacional vai perdurar? Está no radar dos congressistas a possibilidade de judicialização e de que maneira o mercado e esses setores precisam ficar atentos ao que vai provavelmente decidir o Supremo Tribunal Federal? Olha, a judicialização é real, não é de hoje que o próprio governo trabalha, né, com ações no Supremo Tribunal Federal para complementar a sua falta de articulação no Congresso Nacional. O que acontece é o seguinte: há dúvidas sobre a origem do projeto, que é do Senado Federal, do senador Efraim, exatamente sobre levar custos à máquina pública sem indicar uma fonte de receitas, né? Mas acontece que aí não está nenhuma novidade, não está criando uma isenção nova, e sim prorrogando uma já existente. É só prorrogação, não é nada de novo, nada a perder. Já estava sendo desonerada a folha e é só continuar. O que me assusta nesse processo é, veja bem, nós estamos a dias de janeiro e as empresas teriam que se programar lá atrás, lá em junho se programa o semestre e o ano, e essas empresas não têm certeza, e aí judicializar é mais insegurança jurídica, e aí as empresas não vão cair num buraco desse, cria um passivo muito grande, porque
porque a diferença é grande demais, é de 20 pontos percentuais na folha de pagamento. E lembrando que a folha de pagamento é de trabalho intensivo, ou seja, de mão de obra intensiva, ou seja, são empresas contratadoras de pessoas. É o setor de call center, é o setor de produção de energia, é o setor de telecomunicação, de comunicação, quer dizer, é um setor que emprega demais. E eles têm que programar, esse setor já tem que programar. Aí fosse eu, o diretor de uma empresa dessa, o que eu faria? É uma insegurança. Primeiro é saber se o veto cairia. Nós estamos a dias do final do ano. Em 1º de janeiro acaba a desoneração, se não fosse derrubado o veto. E agora vem mais essa de judicializar. Pode formar um buraco nas empresas, né? Um passivo muito grande. Veja que vai piorando, vai piorando, vai piorando. Acho que o Congresso está certo de demonstrar que realmente tem a competência de fazer leis e pronto. Pois é, agora você, Roberto Mota, essa posição, esse anúncio de judicialização por parte do governo, por meio de seu titular da pasta da Fazenda, não tende a esticar ainda mais a corda, Mota, e também acaba criando um problema para as empresas que não conseguem se planejar para o ano de 2024. Muitas vezes eles pensavam, bom, agora eu estou tranquilo para, inclusive, promover novas contratações, mas diante da possibilidade de judicialização, tudo pode cair pelo ralo, né? Daniel, você falou em esticar a corda e eu pergunto, mas que corda? Eu acho que devem existir no Brasil inteiro provavelmente entre 5 e 10 pessoas que foram surpreendidas por essa declaração do ministro. O Brasil inteiro testemunhou ontem um esforço inédito para conduzir à corte maior desse país uma pessoa com ideias bastante direcionadas para essa área, né, de demonização dos negócios, da iniciativa privada, do capitalismo malvadão. A gente viu uma declaração há poucos dias aqui, a gente repercutiu, de um ministro que disse que os salários não são maiores no Brasil por causa do lucro das empresas. A conclusão é óbvia, né? Vamos acabar com o lucro das empresas, porque assim os salários chegarão ao seu nível mais alto. Só tem um pequeno problema aí. Na hora que você acaba com o lucro das empresas, você acaba com as empresas. Não tem problema não, você já pode ouvir o governo respondendo. A gente amplia o programa assistencial Bolsa Família e todo mundo vai viver debaixo das asas do governo. O Zé Maria falou sobre a insegurança e ele tem razão. Agora eu pergunto, quer insegurança maior do que você ouvir que aquele imposto que você deixou de pagar porque tinha uma decisão judicial garantindo isso, que essa garantia não vale mais nada, que a qualquer momento você pode receber um aviso dizendo que aquela decisão judicial que foi transitada em julgado não vale mais e você agora está devendo 15, 20, 50 anos, quem sabe, de impostos atrasados. É essa a música que está tocando agora. Previsibilidade zero, né, Mota? Agora você, Cristiano Beraldo, ainda repercutindo essas falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que o governo vai sim judicializar no Supremo Tribunal Federal sob o argumento de que essa desoneração é inconstitucional. Agora, Beraldo, resolvendo o tapetão, só reforça essa ideia de insegurança jurídica destacada pelo Zé Maria e pelo Mota. Nós estamos falando de empregos, né? De pessoas, de famílias que dependem dessas vagas que acabam se apoiando e foram abertas também por conta da desoneração, né? Sem dúvida nenhuma. E tem um outro aspecto importantíssimo que o Mota abordou. As empresas, elas são parte fundamental para o país, qualquer país, funcionar. Você precisa movimentar a economia e você faz isso a partir das empresas. O lucro das empresas, ele deve ser compatível com o esforço que ela faz para ser criativa, para enfrentar um novo mercado, para trazer novidades para o consumidor. Agora, quando a empresa é demonizada, e aí quando a gente vê a judicialização desse caso da derrubada do veto, é isso que pode acontecer. As empresas, se for declarado inconstitucional, então sempre foi inconstitucional, então todos esses anos em que houve a desoneração,
poderão agora ser cobrados das empresas. As empresas vão quebrar, vão falir, aí vai todo mundo para a rua. Então, não há lógica em um governo atuar contra a empresa, contra aquele que dá emprego. Porque quando você tem o governo como a grande força empregadora de uma sociedade, obviamente essa sociedade ela vai ficando atrofiada, porque nós não vemos na administração pública o mesmo estímulo, o mesmo desafio para o crescimento, para que o país possa se fortalecer. Isso é papel da iniciativa privada. Não admitir isso é cegueira, é burrice, e a gente vai pagar um preço cada vez mais alto por esse tipo de atitude. Esperemos que a gente não veja isso acontecer no Brasil, porque será muito danoso para toda a sociedade. A gente vai trazer um outro destaque. Quer complementar, Zé? Por favor. É só dizer o seguinte, o Beraldo falou uma situação muito importante aí sobre o valor das empresas. Numa leitura recente do Yuval Harari, ele mostra que o mundo é uma abstração. Tudo só existe porque nós acreditamos. Assim como o dinheiro é um pedaço de papel com um desenhozinho e que nós acreditamos que aquilo tem um valor e tem o valor porque nós acreditamos. A vida é assim. Ele coloca a maior invenção do Homo sapiens, da humanidade, é a pessoa jurídica, né? Ela não existe. Ela é uma abstração. Tanto é assim que se um juiz decretar a extinção, o fim de uma pessoa jurídica, amanhã ela deixa de existir. Mesmo ela não existindo e sendo uma abstração, ou seja, uma crença, ela tem coisas palpáveis, imóveis, funcionários e assim por diante. Eu estou dizendo isso para mostrar o quanto o Beraldo tem razão quando diz que a empresa é muito importante na vida da humanidade, do desenvolvimento da humanidade. É uma forma de angariar esforços e credibilidade para fazer tudo isso que vemos em volta. Se você descredibiliza a propriedade, descredibiliza a empresa, você destrói um patamar importante da civilização. Posso acrescentar um negócio rapidinho, Daniel? Gostei da reflexão do Zé Maria. Vai lá você, Mota. Não, é muito importante. Isso me inspirou uma outra reflexão aqui. Mesmo as pessoas, mesmo essa turma da esquerda, que são os ideólogos mais convictos, né, que dão essas declarações contra o lucro, contra o capital, eles, quando querem comer uma comidinha boa, onde é que eles vão? Eles não vão na Restaurante Brás, a empresa de restaurantes do Estado brasileiro, né? Eles vão onde? Eles vão num restaurante, que é uma empresa privada, né? Quando eles querem viajar para o exterior, onde é que eles se hospedam? Eles não vão se hospedar numa cadeia de hotéis estatais de lugar nenhum. Eles vão se hospedar num hotel privado. Né? Quando eles vão comprar um terno novo, Zé Maria, aquele terno bacana, né, de que custa R$20 mil, onde é que eles compram o terno? Onde é que eles compram o relógio? É tudo. Não é na 25 de março, não. É tudo nas empresas privadas. É verdade. Tem um restaurante popular aqui em São Paulo chamado Bom Prato, que até pouco tempo atrás a refeição custava R$1. Acho que agora talvez R$2, alguma coisa do tipo. Aqui também tem. Duvido aqui em Brasília também tem. Lá, não sei. Isso começou no Rio. Mas olha... vai lá, Zé. Ô, Mota, eles demonizam os Estados Unidos e amam as verdinhas, os dólares. É isso aí. Tem uma deputada comunista famosa por pregar a revolução do proletariado. Quando ela casou, ela teve filho, foi fazer o enxoval do neném lá nos Estados Unidos. Quer dar um pitaquinho, Beraldo, antes de eu ler a próxima? Essa hipocrisia que domina o discurso de esquerda, ela não se sustenta por um minuto. A vida que essas pessoas levam são completamente incompatíveis com aquilo que eles pregam. E a gente vê isso em todos os detalhes. Pois é, além da derrubada do veto à desoneração de pagamento, o Congresso também derrubou o veto do presidente da República ao projeto do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O parlamento havia aprovado o texto em setembro, justamente após o Supremo Tribunal Federal firmar um entendimento contra essa tese. A bancada ruralista e também a oposição passaram a pressionar desde então pela queda dessa decisão. Foram 321 votos de deputados federais pela derrubada do veto e 137 pela manutenção. Já no Senado, a derrubada do veto teve 53 a favor e 19 contrários. José Maria Trindade, uma
articulação muito eficiente por parte da bancada ruralista, mas houve também a adesão de parlamentares de outras frentes, né? Eu conversei com vários deputados lá exatamente sobre a repercussão disso, né? Eu entendi que não há como o governo cobrar esses votos, ou seja, definir ali um painel de que esse é a oposição, esse é o governo. A oposição não tem tantos votos assim. Eu gostaria que tivesse, mas não tem tantos votos assim. Então, isso aí é base governista, isso aí é centrão, né? O centrão também apoiou e a base governista também. De tão óbvio que isso é a realidade, né? O governo, a gente pensando também, conversando ali com deputados e senadores, o porquê então do veto? Aí eu levantei a tese, isso é porque o governo queria mostrar ao Congresso, olha, vocês dizem que o governo é gastador, mas na hora votam contra. Pode ser, mas eu não acredito que o governo cometa um erro tão grave, né? De jogar com esse discurso, né? Apresentar outra proposta não é, negociar com reforma tributária também não é. O difícil de dizer é o porquê do veto. Então, como não há uma coerência no veto, os votos do Centrão foram contra o governo. E eu estava lá e posso te dizer, o governo jogou a toalha, nem brigou, porque é bom a gente ver ali no plenário aquela luta, aquela disputa, curioso olhar o plenário, o painel eletrônico para ver como vai virar. É uma emoção muito importante para quem gosta de política, porque a gente fica ali, aí fica um silêncio sepulcral e o plenário cheio, aí vira o voto, né? Todos de uma só vez. Aí todo mundo grita e você não sabe quem está comemorando de um lado, aí até conferir, né? E aí deu essa lavada, que foi uma lavada. Isso é uma desmoralização para a articulação política do governo, para os líderes do governo no Congresso Nacional. E isso precisa ser revisto. Agora, você, Mota, você tem uma defesa que, inclusive, muitos acham, digamos, exagerada, mas que ilustra muito bem quais são os riscos do entendimento do Supremo Tribunal Federal e também do veto do presidente da República, que estão em linha. Eu vou até pedir para você, mais uma vez, dar aquele exemplo tradicional que você costuma dar sobre quais seriam os riscos caso essa derrubada não tivesse acontecido hoje. Essa minha defesa não é exagerada. Não, alguns falam nas redes sociais que eles chamam de... a esses críticos. Eles chamam de efeito Copacabana. Eu vou acabar com o Congresso, Mota? Você acha que quer acabar com o Congresso? Não, em relação ao marco temporal, esse exemplo que eu dou, ele é baseado em fatos que foram trazidos até a mim pelo doutor Fábio Prieto, que é secretário de Justiça do governo de São Paulo e foi presidente do Tribunal Regional Federal. E ele me disse, em inúmeros processos, em milhares de processos de uso capião urbano, o sujeito tem uma casa num subúrbio de São Paulo. E aí ele está naquele terreno, ele ocupa aquele terreno há vários anos, e aí ele vai à justiça pedir a propriedade, né, o título daquele terreno. E aí o Ministério Público entra no processo dizendo o seguinte, essa terra aí, há 300 anos atrás, era terra indígena. Então a propriedade tem que passar para o governo federal, para a União. Meus amigos, isso é fato. Foram milhares de processos como esse. E aí é lógico, né, o tribunal dizia não, claro que não. Há 300 anos atrás tinha índio, mas faz 300 anos que não tem. E essa pessoa aqui que está pedindo a propriedade, ela tem direito pela lei de uso capião. Essas decisões foram tão recorrentes que levaram à formulação de uma súmula. Essa súmula é que estava valendo. E essa súmula apoiava essa tese de que se os índios estão ocupando esta terra aqui no dia 5 de outubro de 1988, então é terra indígena. Se eles não estão, então não é terra indígena, um marco claro. Isso aí demonstra que o índio nessa história não está no foco da questão. O foco da questão é direito de propriedade. O foco da questão é alguém poder bater na sua porta e dizer, desculpe, essa casinha aí, você vai ter que sair, porque essa terra era terra indígena há 500 anos atrás. O Brasil inteiro era terra indígena. Era, né? Agora, em relação... Eu só queria comentar aqui a especulação que o Zé fez, né? O porquê do veto. Eu vejo 4 hipóteses. Incompetência, né? É sempre uma hipótese que a gente tem que discutir.
ideologia. Algumas pessoas são tão cegas por ideologia, né, que qualquer coisa que leve essa pauta ideológica de esquerda para frente, elas assinam embaixo. A terceira possibilidade é a teoria do bode na sala, que o Zé conhece muito bem, né? As pessoas estão reclamando, o Brasil inteiro está reclamando de um monte de coisa. Então faz o seguinte, né? Aquela família que está morando naquela casa pequenininha, acha tudo um horror, você coloca um bode para viver com a família. Uma semana depois está todo mundo desesperado, tira esse bode daqui, aí você tira o bode, todo mundo se alivia e fica comemorando a vitória. A vitória sobre uma coisa que nunca deveria ter acontecido. Ou seja, a gente andou para trás, depois recuperou o terreno que a gente tinha perdido e acha que isso é uma grande vitória. E por último, é uma hipótese também muito provável, que se chama cortina de fumaça. A gente perde tempo discutindo uma coisa que nem deveria ser uma questão a ser discutida e a gente não vê as outras coisas que estão acontecendo. Para fechar, você, Beraldo, derrubada do veto ao marco temporal, mais uma resposta do Congresso. Não, é exatamente essa cortina de fumaça que o Mota falou, porque o que é sério no Brasil não está sendo discutido. Este tema que você pega vastas áreas de terra, passa para a União para que os índios possam ocupar. Não tem uma conexão entre o tamanho das áreas e o número de pessoas ocupando. Quando você passa para a União, subentende-se que a União deveria estar protegendo, cuidando, organizando para que os índios pudessem viver a vida que, em tese, eles gostam de viver, ou estão ali para viver, sem integração com a sociedade. Isso não é verdade. Os índios estão de celular na mão, de caminhonete, que eu nunca vi tanta caminhonete. A gente trabalha aqui duro para conseguir pagar um carro e a gente vê a quantidade de bens que a população indígena tem. Então não é válida a desculpa ou a justificativa de que os índios não estão integrados à sociedade. Eles estão. Então você precisa partir de um preceito claro, evidente, que está na Constituição. Aí a gente olha, lê o texto constitucional e conclui que não deveria haver essa discussão. E por que que há? Porque é mais sexy para um grupo, um universo expressivo de pessoas que tem pouca capacidade, aparentemente, de fazer uma análise mais profunda sobre as situações, discutir isso, terra indígena, do que discutir, por exemplo, habitação para aquelas pessoas hoje que não têm onde morar. O problema habitacional no Brasil é gravíssimo. Por que não se discute isso? Como resolver este problema? São milhões de casas, de famílias que não têm onde morar. E não se fala disso, não se toma medidas concretas para resolver isso. Então a gente vai vivendo essas cortinas de fumaça que só atrapalham, não vão ajudar a mudar a realidade dos índios e não vão resolver absolutamente nenhum problema relevante do Brasil. Ao contrário, vão criar problema.